Pronto, olá outra vez. Pronto, então a Maia, que acontece que a Maia era a gatinha que uma vez puseram ali debaixo do carro, ai meu Deus do céu, tem muitos carros lá fora, pronto, puseram ali no sapota lá embaixo e vocês desculpem às vezes esses lapsos de raciocínio porque eu fui a parar a cabeça, tinha aqui, não podem ver aqui, esta vaga aqui foi de terem-me tirado do sangue e eu do sangue tiver que tirar uma parte do osso aqui e, ops, uma coisa que não correu bem. Quer dizer, depois até correu bem, porque podia ter morrido, não é? Que era uma veia que estava ali a ficar entupida, estava a ganhar um hematoma de sangue, um coágulo, digamos. Um hematoma se chama um hematoma subdural, mas é um coágulo, pronto. É como a gente tem uma pisadura no braço, uma perna, só que no cérebro. É muito mais complicado, a gente sabe. É que se logo nada. Pronto, e então a Maia é uma gatinha que não saía dali. Eu ia onde tinha comida, ia para a comida, refugiava-se debaixo do carro, até tinha um conteirorzito onde ela ia fazer as suas necessidades e não saía. Andava ali naquele raio de 10 metros, no qual eu virei para mim para saber se a gatinha não vai ter hipótese. Porque depois também corria à frente de todos, só que ela era pequenina, só pesava 2 quilos, que depois viemos a ver quando adotamos, pesamos, tinha 2 quilos, pouco mais de 2 quilos, mas era muito seguia, era muito rápida, e fugia, era o bem dela. Prontos, então nós, o que é que fizemos? Nós pegamos nela e tivemos muita pena dela e 6 adotamos também. Natámos na qual nós levamos ao Anvet Grupo da Paredes para ir castrar e deixámos de ir lá, para ir ficar lá ao fim do dia. Entretanto, à meia da tarde, liga-me o doutor e até foi a minha esposa que atendeu, na qual o doutor disse uma coisa que é muito estranha. Virou-se para a minha esposa e disse: senhor, olha, esta gatinha já foi aberta, retiraram duas maminhas, e inclusive foi aberta dentro das maminhas e tem aqui nódulos, tumores, não é? Nódulos, e nem sequer castraram. E voltaram a achar. E segundo o médico disse que a costura que ela tinha, e nós vimos que a costura não era direita, uma costura fazia tipo era isto assim, e depois fazia isto. Estão a ver? Assim, e depois fazia isto. Ou seja, não estava direita a costura, eu notava-se que foi na mão do amador, algo até um bocado macabro, ou foi alguém que nem sequer veterinário era, ou se era veterinário, era daqueles baratuchos, não é? Que não, muitas vezes, como muita gente às vezes diz, que coisa tão cá, eu faço isto mais barato, eu consigo isto mais barato, depois conseguem mais barato, mas é sem ser nos médicos que são mesmo profissionais, claro. Enquanto a gente leva um médico profissional, como vai ser surgir a sexta-feira dos dentes que fica por 400 euros, 400 e tal euros, atenção, mais os 90 e tal dos exames e ao sangue e o teste FIB que ela vai ter que fazer, perto de 600 euros. Uma pessoa até, inclusive, num comentário disse que conseguiu a proeza de levar no gatinho tirar 2 dentes com anestesia geral e pagou só 60 euros. Então, me ri, mas quase não é de rir. Ainda bem que correu bem para o gatinho. Agora imagine, tira-se 2 dentes com anestesia geral, porque um animal nos pode tirar um dente com um humano. Nós põe-nos aqui anestesia local e a gente permanece ali, né? E deixa o dentista fazer o trabalho. Enquanto um animal é impossível, um animal tem que ser adormecido. Vai ter que ser a safira, fazer os dentinhos todos, nem que fosse só um, tem que ser adormecido. Porque é impensável ter um animal sem estar a dormir. Pronto, eu vi aquele comentário infeliz. E assim, agora, foi como eu disse, agora está em stand-by. Está em stand-by, porque ela está estável, graças a Deus, mas vai ter que ser adaptado. Porque agora, entretanto, andamos com o mesmo que essa vida.
é uma coisa impressionante. O Gizmo ontem teve uma crise de vômitos e diarreia, foi uma urgência. Eu andei a pedir socorro às pessoas, algumas pessoas, para me ajudarem, porque e há pessoas que me vão ajudar, graças a Deus. Porque as pessoas agora são quase daquilo que se tem a comer mesmo. E tem uma ou duas pessoas que me vão ajudar. Que realmente tiveram sempre do meu lado. Os maldizentes já foram à vida há muito. E não quero saber de nada, não quero saber delas, quero saber dos meus gatinhos. E das pessoas que estão ao meu lado, que eu respeito com um dia também. E eu já ajudei muito. Eu já estive lá em cima, e tive o acidente em outubro, e tinha um orçamento de 13 mil euros. Eu sou critério de cofragem, eu ganhava, trabalhava a hora e ganhava uma média de 2 mil euros por mês. E minha esposa, 1000 também, que, com os Lodesp, que era salário meio, na qual infelizmente foi despedida, ou seja, não renovou o contrato. Porquê? Porque eu tive um acidente no dia 15 de outubro do ano passado, tive alta no dia 21 e tive algum azar e sorte. Tive sorte que eu tive uma queda de 6 metros, sobrevivi, partiu-se assim uma placa debaixo dos meus pés, eu conheço, tinha pique e sobrevivi, só que raspei assim com a cabeça. Isso depois mais para a frente é que se veio a ver, podia ter se tornado fatal. Subi à queda, estive de manhã no hospital de Guimarães, das Taipas, das 10 e tal, até para as 3 da tarde, dar uma alta, só com aqui, tinha aqui as cicatrizes, só com uma esfoliação aqui, um caroço aqui, que agora já desapareceu, e esta parte toda negra, né, toda pisada. E até de ser uns colegas, tu és mesmo duro, tens um tombo daqueles e não sai-se nem com o dedo partido sequer. Acontece que, passado 15 dias doía-me tanto e eu fui às urgências lá, que eu estava a ser acompanhado na Santa Casa da Misericórdia, Ribadave, aqui no Norte, na qual fui a uma urgência e a doutora disse: como é que não há de doer, Sr. Joaquim, como é que não há de doer? E ter as costelas partidas. Quase não é de rir, mas imaginem, fizeram um taque, fizeram-me 5 reixas, coxa, 4 ou 5, coxa, anca, bacia, costelas, foi isso, foram 4. Foram 4. E não deram fé de nada. Enquanto também não deram fé, não deram fé de nada. Que a seguir vão bem pior. Pronto, eu fui trabalhar no dia 21 de outubro, tive alta, fui trabalhar no dia 22, trabalhei em dezembro, dia 9 de janeiro, comecei a ter fortes dores de cabeça, na qual tem um orçamento, não queria ir ao médico, dizia que era do tempo, e continuei a trabalhar. E quando a minha esposa marca uma consulta para mim, na qual diz: olha, tens uma consulta e eu vou marcar uma para mim, e ela disse que ia marcar para ele, mas foi marcar para mim. Tens aí uma consulta marcada, não podes falhar. E o doutor Rosemary, pronto, com respeito a ela, com respeito a mim próprio, fui. Fiz os testes neurológicos, ele pegou em mim e disse: Hospital Central de Penafiel, que é aqui o hospital da zona que tira a ver São João, só que não tem todas as especialidades. Está muito aquém ainda. Para mim, o Hospital São João é o melhor, é um dos melhores, se não o melhor do país, não é? Assim, juntamente com Santa Maria de Lisboa. Fiz um taque, na qual vi logo eu tinha o tal hematoma, mandaram-me toda a pressa para o Hospital São João de Porto, no qual eu fui prontamente de 16 para 17 operado e drenado, adormeci. Quando acordei, perguntei até se já tinha sido operado, correu tudo bem, graças a Deus. O médico disse que ia ser operado outra vez. E assim, estou desde lá, pelo meio, antes de ter a recaída da cabeça, trabalhava, hora baixa, hora de trabalho, não andava bem, não sentia bem, na qual o meu patrão é muito meu amigo, graças a Deus, e se fosse de qualquer gente tinha-se pedido há muito. E pronto, por acaso não sou muito humana. Que não tem nada a ver com o que eu ia dizer, que é uma patroa da minha esposa, porque a minha esposa teve que meter baixa para olhar por mim, por causa de ter sido operada a cabeça, na qual o médico São João disse que teria de haver um adulto responsável
que eu não podia estar muito tempo sozinho, e ela até perguntei baixa por mim, não remunerada, e, e, não remunerada, e também nem podia conduzir sequer para ir às consultas e tudo. Depois a posterior pedia um táxi, não é? Mas no início, antes de não terem táxi, era ela que me levava, na qual a patroa dela ainda faltava 2 meses para acabar o contrato. Podia avisar só antes de 15 dias que ela, entretanto, até podia ir trabalhar. As pessoas veem como as coisas são. Antes de 2 meses mandou uma carta a dizer que já não renovava contrato com ela. Porque disse mesmo por telefone. Até sugeriu a pessoas do Caneco, é mesmo assim. Disse, porquê é que você não pede à sua mãe ou um irmão seu que esteja com ele a olhar por ele, que era por mim. Então eu queria que a minha sogra, eu queria que o meu cunhado, eu ia me sentir bem, a minha sogra, o meu cunhado ia se sentir bem, por amor de Deus. Agora a minha esposa disse, não, entre o emprego e o meu marido, eu escolho o meu marido, escolho a vida dele. Na qual eu dou graças a Deus por isso e por ela teimar para eu ir à consulta, que eu sei que foi ela que me salvou a vida, juntamente depois com os médicos de Seixo. É complicado. Então, pronto, então ficamos assim. Eu perdi muitas remunerações, como falei, tinha os 3.000 euros e eu passei para ter 744. Com isso fui para o seguro, subi só 744 euros, lá está, os patrões até é boa gente, mas fazem os contos pelo salário mínimo, apesar de eu ganhar bem, como era a hora, na folha só ia 900 e tal, que era o salário mínimo, mas dou desses 900 e tal, quase 1.000 euros, e o resto ia assim mesmo tudo em cash. Entendem? Pronto. É assim, mas pronto, mas isso, infelizmente, é o que é. Então estava com 644 e como é que desde outubro, como é que eu não iria descer? Desci. Então, como estou agora, muita rasca mesmo, para as dificuldades, sem, confesso que sim. Tenho os meus bens, tenho, graças a Deus, um bom apartamento, já estive bem, como já disse, tenho um bom carro. Só que as propostas que eu tinha foi tudo. Mas os meus meninos não falta nada, nunca deixei que faltasse nada, por isso lá está. Persistência. Eu sei que já tem muita gente. Desde já desculpa e perdão até. Mas há pessoas que não têm. E ajudo hoje, ajudo passado uma semana. Aí 2 ou 3 pessoas que, de facto, eles amam os animais. Não amam o Ricardo. Podem ter apreço por Ricardo. Mas as pessoas que vos dizem é porque amam os animais. E essas pessoas merecem todo o meu respeito. E admiração, são pessoas que eu fui eternamente grato. Eternamente grato. E atenção, são pessoas que eu sei que não são ricas. Porque um rico dá-te 5 euros. Não tem nada a ver. Porque quem faz um donativo de 1 euro para mim vale tanto ou mais se for de uma pessoa que não tem posses. Do que uma pessoa que faz um donativo de 20 ou 30. Que tem mais posses. 1 euro. Um simbólico euro faz toda a diferença. É isso que vai bem a gente. Muitas vezes até. E às vezes até uma palavra amiga. Há pessoas que me dizem, Ricardo, não posso ajudar, mas estou contigo, não precisares, outras coisas. Sem e-mail, não é privado. E ligam pessoas que me conhecem pessoalmente, família, não é? Só que a família também pode estar sempre a falar. Tenho os filhos, tenho a família deles também. Família, mas cada um no seu quadrado. Estou a dizer, agora a minha família, eu, a minha esposa, os meus gatinhos. Os irmãos, ajudo aqui e lá, mas é complicado. Prontos, já falei um pouco da minha vida. Tenham uma boa noite e bem-aja para todos. E sobretudo, muito obrigado por quem está do lado dos meus gatinhos, do lado dos gatinhos de rua. Se calhar algo ficou por dizer, mas a minha luta continua. O ano me chama. É Dom Joaquim Dias Ana Martins, sim, é esse o meu nome. Mais conhecido por Ricardo, que foi um nome adotado desde pequeno, até me chamava Ricardinho da altura. Isto é para todas as pessoas saberem. E lá ficou. Só era
o Dom Joaquim para a professora da escola, para quando ia ao médico, de resto, os meus pais, os meus irmãos, os meus amigos, Peninha, Ricardinho, agora é Ricardo. Agora também é Ricardo. E assim é. Senão até nem teria no Facebook Ricardo Martins, tendo familiares e tudo, com amigos e pessoas amigos, e assim, então o gajo é maluco, me chama Ricardo e vai Ricardo. Então é tipo uma alcunha, pronto. É uma coisa, acho que está explicado. As pessoas que às vezes têm dúvidas sobre isso, está explicado. E pronto. Um forte abraço, com muito amor e carinho e paz. Sobretudo paz. Nós, de Casa Animal, devíamos nos unir, não dividir, unir. Um dia, agora preciso, um dia vai-se fechar tudo e eu vou-te ajudar. Isto posso ter certeza que eu vou sair para me levantar, eu vou sair da fossa que estou agora. Vou deixar aqui os meus animais, tanto os meus como os da rua, como já falei, e outros que possam aparecer. Mas eu vou-me levantar se Deus quiser. Bem hoje, a todos.